Bolsonaro é denunciado sob a acusação de liderar trama golpista. O que isso significa? Que o PGR, Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público, fez uma denúncia e enviou ao Supremo Tribunal Federal, que agora decidirá se aceita ou não. Caso aceita, que a gente sabe que vai ser, ela cai no colo do relator Alexandre de Moraes, que vai ser o responsável por ouvir as testemunhas e fazer a coleta de provas. Após isso, Bolsonaro será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. É isso que vai acontecer a partir de agora e nesse vídeo a gente vai discutir as implicações políticas do caso. Já deixa um like se você quer entender mais essa história e o que pode acontecer com o Brasil daqui pra frente. Com certeza é um novo capítulo. Bom, todo mundo já estava esperando que isso ia acontecer hora ou outra. O próprio Bolsonaro, o público e o Alexandre de Moraes. Estava todo mundo na expectativa de quando viria essa denúncia e ela veio agora. Um pouco estranho que ela venha bem nessa queda brusca de popularidade do Lula. Talvez um desespero? Não sei. Mas o fato é que ela veio. E apesar de ter os fatores jurídicos, eles sejam sim importantes, o que mais vai julgar esse caso, na minha opinião, são os fatores políticos. Então o que vai acontecer daqui pra frente é uma medição de qual grupo tem mais poder. O STF e o governo Lula, que é diretamente interessado no caso de acusar o Bolsonaro, tanto para aumentar o engajamento da sua base, quanto para tirar ele de uma disputa eleitoral em 26. Então, o governo Lula, o STF, toda essa galera interessada vai ter um determinado poder político que vai pesar sobre esse julgamento. Essa é a minha opinião, isso sempre acontece nesses grandes julgamentos políticos, não é apenas uma análise jurídica e imparcial dos iluministros do Supremo. Não é assim, é impossível, as coisas funcionam de forma diferente e fatores políticos são levados em consideração. Aí temos o grupo político do Bolsonaro. Ele em si está bem desidratado no momento por estar fora do governo. É apenas uma pessoa comum, porém com muito capital político. Então as armas dele nesse jogo serão grandes manifestações, serão vários deputados, uma enorme bancada do PL, a articulação de bastidor para possivelmente influenciar algo que vai acontecer em 2026, como uma grande bancada do Senado que possa colocar os ministros do Supremo na mira. Então o Bolsonaro vai utilizar dessas outras articulações políticas para tentar se livrar disso. Ele não vai apenas depender de um julgamento imparcial do Supremo e de uma boa defesa do seu advogado que vai livrá-lo de tudo isso. Não, esse ringue aqui vai acontecer nos tribunais, é claro, os fatores jurídicos ainda importam, mas principalmente fora dele. E outro fator importante é a queda da credibilidade dos juízes que vão julgar o Bolsonaro, como o próprio Alexandre de Moraes, que é o relator do caso. Hoje teve outra bomba, além dessa, a política realmente está muito movimentada. O Lula derretendo, o Bolsonaro indiciado e essa bomba que eu vou falar para vocês agora. Empresa de Donald Trump processa Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Então o grupo do Bolsonaro conta com essa força externa que pode minar a credibilidade dos juízes aqui no Brasil, porque eles deram algumas passadas de linha na questão da liberdade de expressão. Então, sabe, tem muita água para rolar em cima desse julgamento aqui. Bolsonaro preso amanhã? É claro que não. Isso aqui ainda vai demorar mais 2000 dias para acontecer, mas todo o processo vai envolver diversas forças políticas e vai ser bem interessante de acompanhar. Quem que vai sobreviver até o fim desse julgamento? Ileso? Eu acredito que ninguém. Bom, esse aqui é o caso, eu não vou entrar em muitos detalhes no vídeo de hoje, mas parece o começo, assim, o início de um desgaste internacional do Moraes que pode acabar chegando aqui no Brasil durante esse julgamento do Bolsonaro. Então, para ele se safar dessa, vai ser muito mais fácil atacando a credibilidade dos juízes do que se inocentando no processo, apresentando contraprovas. Sabe, isso não vai acontecer. O STF está muito empenhado em acusar ele e eles vão usar de todas as suas forças. Mas ó, grupo de mídia de Trump processa Alexandre de Moraes, diz New York Times. O processo foi aberto sobre a acusação de que o juiz censura ilegalmente o discurso político de pessoas alinhadas à direita. Então é aquele negócio, ninguém respeitou as 4 linhas. Então agora tá rolando um fogo cruzado de todos os lados para um acusar o outro. Porque assim, a própria descondenação do Lula e permitir que ele seja candidato em uma eleição bem esquisita em questão de algumas coisas da direita sendo censuradas, ora aqui, ora lá, e a esquerda tendo maior liberdade, todo esse processo foi muito estranho e sabe, foi fora das 4 linhas, na minha visão, como um cidadão que detém a liberdade de expressão nesse país, né, Alexandre?
Mas também o Bolsonaro não parece que ficou parado. Ele não ficou, vou só aceitar tudo isso. Ele também teve as suas movimentações de pressionar um general aqui, um general lá, botar vários militares dentro do governo, fazer uma reunião com embaixadores para explicar que o processo eleitoral não era justo, que as urnas não eram transparentes. E de fato, as urnas não apresentam uma transparência para a população brasileira. Não acho, quer dizer, não sei se elas são completamente lisas ou não. Não sei, como que eu vou saber? Eu sou só um cidadão, eu não tenho acesso lá ao sistema. Então, eu acredito que um sistema eleitoral ele precisa parecer justo e não apenas ser justo. Então, mesmo que o nosso seja justo, ele não estava parecendo tão justo, o que abriu essa brecha para o Bolsonaro fazer essas denúncias. Então, faltou da parte do TSE abrir uma transparência maior para convencer as pessoas da lisura. O que eles faziam na eleição era só falar assim, o processo é completamente isento, sim, tem lisura, tá tudo ok, e vocês que aceitem isso e se falarem contra isso serão denunciados e censurados. Pô, não é assim que se faz o jogo democrático, né? Você tem que ter o direito de criticar o processo eleitoral. Se você não tem esse direito, vai que o processo não é válido, assim como na Venezuela. Pensa, se as pessoas não tiverem esse direito na Venezuela, todo mundo vai ter que aceitar a eleição do Maduro, mesmo que ela seja fraudada, porque não pode criticar a eleição numa democracia. Sabe, é muito estranho todo esse processo. Mas enfim, vamos logo para a matéria aqui da Folha de São Paulo, falando sobre a denúncia do Bolsonaro, explicando tudo o que aconteceu. A gente vai abordar ponto a ponto sobre essa denúncia da PGR. Procurador-Geral da República acusa ex-presidente e mais 33 pessoas, incluindo Braga Neto, que já está preso. Penas máximas chegam a 43 anos de prisão. Brutal. É claro que o Bolsonaro não vai cumprir isso, ele não vai ficar numa cela comum. Ex-presidentes jamais são colocados em celas comuns e o próprio Braga Neto está dentro de um quartel, né? Quartelzinho com ar-condicionado. O Lula estava aqui em Curitiba, na Polícia Federal, não sei se tinha ar-condicionado, provavelmente tinha, e os boatos aqui de Curitiba é que eles recebiam aquela marmitinha do restaurante mais chique da cidade, lá chegava pro Lula. Então esses caras nunca ficam presos de uma forma brutal. Se o Bolsonaro for preso, provavelmente vai ser dentro de um quartel por ele ser militar. Mas enfim, isso aqui eu só tô levantando questões, depois a gente vai discutir o que acontece com a direita, com o Bolsonaro preso. Porque se ele for preso, provavelmente vai ser antes de 2026, para tirar ele do processo eleitoral, só que ele provavelmente também vai ser solto lá por 27, 28, 29, não, 20 não vai chegar a 29, nem a pau, porque aí já vai ser um presidente de direita, um Senado mais à direita, o Moraes já vai estar mais lenhado. Então, cara, assim, pra quem é super bolsonarista e tá preocupado com o Bolsonaro, talvez ele tenha que ficar ali 1 ano e meio, 2 no máximo, dentro de um quartel no ar-condicionado, enquanto as pessoas ficam revoltadas com o Alexandre de Moraes e o Lula com esse governo caindo. Então, sabe, a esquerda também não tem muita chance. Isso aqui é o máximo que eles podem fazer. Prender o Bolsonaro dentro de um quartel sob ar-condicionado, impedir ele de usar a internet, enquanto toda a direita ainda tá fora da prisão, quer dizer, não toda a direita, né, mas grande parte fora da prisão, articulando com a população que virou mais à direita nos últimos anos para varrer completamente esses caras e esse sistema desse país. Mas enfim, vamos lá. Bolsonaro foi acusado pela PGR de praticar os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, de dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado e participação em uma organização criminosa. Bom, são mais de 270 ou 170 páginas para sustentar uma linha do tempo que vai ligando Bolsonaro a esses crimes aqui que eles estão acusando ele. Já adianto, eu não sou advogado do Bolsonaro e eu não sou promotor do Moraes. Eu não tenho qualificação para nada disso, então vou narrar os fatos e você vai tomando suas próprias conclusões. Caso eu tenha opinião sobre alguma coisa aqui que o procurador tá falando, aí eu dou minha opinião, tipo, isso aí não me parece tão válido, isso aí me parece papo furado, isso aí eu não sei, tem que averiguar, porque eu tenho que ser honesto com vocês, eu não li todas essas páginas, eu não sei de todos os fatos, eu não tava lá no momento, então eu tô fazendo o trabalho de informação política aqui pra vocês, e eu sei talvez um pouco mais ou tanto quanto vocês. Além de Bolsonaro, outras 33 pessoas foram denunciadas, entre eles Braga Neto, beleza, que era o vice da chapa. Também foi denunciado o ex-ministro Augusto Heleno, que também era general, Anderson Torres, da Justiça, e o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier Santos. E o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, Mauro Cid, que firmou o acordo de delação premiada e deve obter benefícios. A lista dos denunciados inclui 23 militares das Forças Armadas, 7 deles são oficiais generais. Somente a aeronáutica não teve acusados. Caramba, então o STF vai pra cima de generais. Que isso?
Que isso, Brasil, hein? Tá ficando emocionante o negócio. A Procuradoria diz que havia uma organização criminosa que tinha por líderes o próprio presidente da República e o seu candidato a vice-presidente, o general Braga Neto. Ambos aceitaram, estimularam e realizaram atos tipificados na legislação penal de atentado contra o bem jurídico da existência e independência dos poderes e do Estado Democrático de Direito. Isso aqui eu acho uma fingição, como se o nosso Estado Democrático de Direito fosse pleno, tivesse completamente sob vigência e ninguém está violando ele e é solto aí. Sabe, tipo, meio que tá todo mundo violando o tal do Estado Democrático de Direito, ele é mais uma ficção do que uma realidade, só que quem tem mais poder é quem acusa o outro de estar violando. Ó, eu tô violando também, mas eu tenho poder. Você que tá violando e não tem poder, vou te acusar por isso. Meio que o rigor da lei apenas aos inimigos. A defesa de Bolsonaro afirmou ter recebido a denúncia com estarrecimento e indignação, e disse não haver elementos na peça da PGR que conecte a narrativa construída no documento. Eu tenho certeza que vão ter alguns pontos fora da curva nesse documento que eles, sabe, vão tentar passar do ponto. Eu vi até que a Folha de São Paulo denunciou algum. Deixa eu ver se eu encontro aqui pra vocês. PGR diz que Bolsonaro concordou com o plano para matar Lula, mas só indica elementos frágeis. Não comprova. Então assim, a PGR vai passar do ponto. Eu acho que o Bolsonaro fez tudo dentro das 4 linhas da Constituição? Eu não acho. Você acha que ele falou, os caras estão vindo aqui rompendo as 4 linhas de metralhadora e eu vou enfrentar eles no soquinho? Então não se iluda, não ache que, é todo mundo do meu lado, faz tudo certinho dentro da gloriosa lei dos políticos de 1988, a amada Constituição. Isso é tudo uma grandiosa ilusão. Grandiosa ilusão, porque eles fingem ser real. Porque eles têm que fingir, senão eles são processados por não fingir. Mas você que é público, você não precisa fingir. O filho mais velho do ex-presidente, senador Flávio Bolsonaro, disse que a denúncia não tem absolutamente nenhuma prova contra Bolsonaro. Aí eu também já discordo, eu acho que vai ter, claro que vai ter algumas provas lá. É o que eu tô falando, vão ter provas e vão ter exageros abruptos, então vai ter tudo lá, pode ter certeza. A defesa de Braga Neto chamou a denúncia de fantasiosa e afirmou que ela não apaga a história ilibada de mais de 40 anos de serviços prestados ao Exército Brasileiro pelo general. Aí olha o que a Folha coloca. O que Bolsonaro fez na presidência? Somou evidências golpistas às claras. Fez ataques a ministros do STF com palavrões. Faça-me um favor, Folha de São Paulo. Faça-me um favor. É por isso que o Bolsonaro pode tomar uma estratégia de descredibilizar essa galera e pode funcionar. Porque eles ficam passando do ponto também. Então qual que vai ser a moral deles pra falar Bolsonaro, você tá passando do ponto aí. Não, peraí, você tá passando naquele ponto ali também. E aí no fim das contas pode tudo acabar em pizza. Porque ninguém quer se ferrar, fecha um acordão e é isso aí. Colecionou frases antidemocráticas. Acumulou frases preconceituosas. É aquele negócio, né? Daí a Folha vai lá, passa pano pro Lula, que fala um monte dessas frases, aí não tem problema. Daí quando o Bolsonaro faz, tem. Quando a esquerda faz, não tem. Então, tipo, peraí. Se a gente for culpar todo mundo pelo que vocês estão culpando o Bolsonaro, não vai sobrar ninguém. Não vai sobrar nenhum presidente, nenhum candidato de vocês. Então, cara, é tudo muito frágil, ao mesmo tempo que é tudo um grande jogo de poder. Essa é a minha opinião sobre tudo isso aqui. Bom, eles falam mais sobre a lista de denunciados do que sobre as evidências da PGR para ligar o Bolsonaro a esses tais crimes, que é o que eu estava interessado em analisar aqui para vocês. Mas parece que como são muitas páginas, vai meio que demorar para sair e eu vou ter que fazer outro vídeo. Mas esse fica como, vamos dizer, um apanhado geral do que eu acho que essas movimentações significam e de como o atrito entre essas grandes forças políticas funciona, além do que pode acontecer ou não. Então, para finalizar, eu vou fazer meio que uma futurologia aqui. Eles vão tentar ficar desgastando o Bolsonaro o máximo possível, o que pode culminar na sua prisão, mas isso não vai enfraquecer a direita como um todo, e eles vão acabar perdendo nas urnas em 2026 de qualquer jeito. E o outro lado também vai ficar sendo enfraquecido tanto por ações que vêm do Trump, que vão minar a credibilidade do Alexandre de Moraes e até do Supremo Tribunal Federal, e o Lula vai derretendo em popularidade. Então vai chegar todo mundo baleado em 26 e essa novela vai longe, meus amigos. Bom, esse foi o meu vídeo sobre o caso. Comente aqui embaixo o que você tá achando de toda essa história e pode ter certeza que eu também vou falar sobre isso em alguma live, em algum vídeo, e a gente vai ter que conversar muito mais sobre isso aqui. É apenas o primeiro dia de um novo capítulo, então meio que ninguém sabe o que vai acontecer, tá todo mundo meio perdido fazendo especulações. Meu nome é Bruno Dias, esse é o Mídia BH, deixa um like no vídeo, espero que tenha gostado e até a próxima. Fui!